Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Aí, vamos começar a nossa aulinha, porque eu estou devendo nesse semestre, né, sobre o relacionamento que nós estamos fazendo, nossa aula de relacionamento terapêutico. Então vamos lá. Primeiro é que a palavra relacionamento vem do latim relatio, que é assim, é quando você relata ou narra alguma coisa. Terapêutico já vem do grego e significa um ato de curar. Ora, então nós relatamos um ato de curar. Significa que tudo que nós falamos importa para as pessoas. E importa principalmente na nossa profissão da enfermagem, porque não é só dar a medicação. A nossa forma de diálogo, a palavra diálogo, di é dois em latim. Então, a forma como nós nos comunicamos com os nossos clientes ou pacientes é importante. Mas mais importante, a forma como nós nos relacionamos com o mundo. Olha agora com essa pandemia aí. O quanto o ser humano entrou em depressão de ficar trancado dentro de casa. Entendeu? Complicado, é complicado. O ser humano é complicado. Mas vamos lá. Será que a forma ou maneira como eu falo ou me encontro no dia pode interferir no meu trabalho? E aí, vocês acham que sim ou que não? Eu vou para casa eu vou para o trabalho de mau humor porque eu já briguei com a esposa, ou brigou com o filho, ou brigou com o marido, não importa. Como vai ser meu dia? Nós não conseguimos. Você tem que aprender a dividir, hein? Você trabalhou e não traz problema de casa. Não existe isso, gente. Como também não existe do seu chefe pegar no seu pé, ter lhe prejudicado, e em casa você vai estar toda sorridente para o marido, para os filhos, para o cachorro, para o gato, para o peixinho seu de estimação. Também não tem isso. Nós somos seres humanos. A forma como nós nos relacionamos fora, dentro de casa, é tudo igual. Entendeu? Então, relacionamento terapêutico é uma matéria até simples de administrar com vocês e de ministrar essas aulas. É para mim um prazer, porque a gente faz isso desde que a gente nasceu. Não é verdade? Aí nós vamos falar sobre as teorias das relações humanas, e que tem as diversas teorias, não é? E nós vamos chegar no Ricardo Sandler. Esse Ricardo Sandler, ele tem um livro chamado Virando a Própria Mesa. Vocês acho que nunca ouviram falar, mas eu fiz questão de focar, porque esse cara é de São Bernardo, e eu nasci em Santo André, do lado, lá no ABC Paulista. E na década de 80, esse cara fez muito sucesso, muito sucesso. Então, vou contar a historiazinha dele. Eu li o livro há, sei lá, 30, 40 anos atrás. Depois eu assisti a entrevista dele no Jô Soares, que nem sei que emissora que era. E esse cara era o seguinte, um cara rico, né? O pai tinha uma empresa, Senco, acho que deve ter essa empresa ainda. S-E-M de Maria C-O, Senco. Eles faziam centrífugas, né, para as indústrias. E passou uma crise. O país nosso sempre teve crise, acreditem. E esse rapaz, ele se formou na faculdade, acho que fez administração, sei lá. Mas ele não se dava com o pai. O jeito que o pai tocava a empresa não dava certo. Ele viajou, foi para o Tibete, fez umas experiências aí diferentes, entenderam? Aí quando ele voltou, o pai falou, é o seguinte, você tem direito a uma herança e eu vou te dar uma empresa. E deu a empresa para ele lá. Acho que o pai tinha 2 ou 3 empresas. E nenhuma delas estava indo bem financeiramente, tá bom? Faziam equipamento para as indústrias. E as indústrias não estavam pedindo, porque lá, sei lá, tinha as crises do petróleo, sabe lá. Tá bom, ele assumiu a empresa, ele tomou conhecimento, a empresa tinha dívida, né? O que ele fez? Ele reuniu todos os funcionários da empresa e falou, gente, é o seguinte, do jeito que tá, a empresa vai fechar. Então eu tenho dinheiro para bancar vocês mais 5 meses só.
depois encerra. Aí mandou trazer o contador, falar quanto tinha no banco, e falou para ele, mostrou as contas da empresa. Então eu quero mudar o jeito. Se vocês me ajudarem, a gente pode fazer dessa empresa mais outra ou mais várias. Depende de vocês me ajudarem. Eu vou precisar da ideia. Em contrapartida, vocês viram meus sócios. Aí o pessoal falou assim, mas isso é bonito agora que você está no vermelho. Quero ver quando estiver ganhando dinheiro que você vai esconder da gente. Ele falou, não, vamos assinar um contrato. Só que agora é o seguinte, nos escritórios não vai ter mais parede. Foi a primeira empresa no Brasil que demoliu as paredes. Então, assim, o diretor não tinha mais parede. Todo mundo sabia o que ele falava com quem falava. Também não tinha mais secretária. E aí as pessoas podiam opinar o que ia fazer com a empresa. E tinha lá um soldador, 4º ano primário. Ele falou, o que atrapalha a empresa é o presidente. Esse cara, ele não fala com ninguém, ele é arrogante. Ele se acha que sabe alguma coisa, mas se ele soubesse, ele tirava a empresa do vermelho. Era a primeira pessoa que eu mandava embora e todo mundo apoiou. Foi despedido naquela hora. Mais alguma mudança? Ele falou assim, o mesmo soldador falou assim, olha, é o seguinte, também a gente só faz maquinário de centrífuga, que é como se fosse um liquidificador para separar partículas, sei lá. Nós temos tanto capital humano aqui e temos material, nós podíamos diversificar. Está faltando tal coisa no mercado. Esse mercado, se nós produzirmos tal coisa, tem como a gente vender. E aí, o Ricardo falou assim, mas eu vendo para quem? O rapaz falou, eu sei para quem vende. Já foi promovido de ajudante de produção a vendedor da empresa. E cada um se dava o título que queria. Por exemplo, eu queria ser chamado de Deus Supremo da manutenção. Então eles iam fazer uma plaquinha para mim, colocar em cima da minha mesa que eu era o Deus Supremo, desde que eu desse conta do recado. Cada um estipulou o seu salário. E mês a mês, a empresa tinha que mostrar um inventário, todo mundo reunir e falar assim, vamos ter que pegar mais pessoas ou demitir tais pessoas, e quem não jogasse no time e não participasse da construção da empresa, era despedido. Em 3 ou 4 anos, esse cara pulou de 1 para 11 empresas. E quem administrava eram os funcionários e sabiam quanto eles ganhavam. Só ele queria o seguinte, eu sou o dono da empresa, eu tenho direito a um pró-labore. Nós recebemos salário, tem um lerite. O dono da empresa, ele tem uma retirada mensal. E ele queria uma retirada maior, porque eles fundaram a empresa, o prédio era dele, enfim. Como se a empresa pagasse um aluguel para ele. E ele não participava de muita coisa, ele geria isso. Ele era o dono, mas ele também participava. Então, chegou um ano que teve um lucro, vou chutar assim, deu R$1 milhão de lucro no ano, sobrou. Podemos fazer isso participação no lucro. Então o Ricardo Sendler ia pegar 50% para ele, ok? Os outros 50% iam ser divididos lá entre os funcionários. E os funcionários falaram assim, não, nós não queremos. Nós queremos pegar esse 1 milhão e reinvestir na empresa. Ninguém pega, nem nós, nem o senhor. E nós vamos comprar um maquinário, uma furadeira nova, uma máquina de solda nova, sei lá o quê. E ele falou que tudo bem. No outro ano, em vez de 1, deu 4 milhões, sobraram de lucro. Estou chutando, eu não lembro mais os números, tá bom? A minha pergunta é, vocês acham que esse cara, ele fez a diferença na empresa? Ele mandou? Ou ele dialogou com as pessoas, aceitando as ideias, as divergências, mandando muito provavelmente um diretor bunda embora, que devia ter um mestrado, um doutorado, mas que não sabia administrar nada. Provavelmente um cavalo arrogante, como a gente vê por aí. Então, eu trazer essa informação para vocês é para que vocês pensem. Isso é quebrar um paradigma.
Paradigma é um modelo de padrão. O que no hospital tem? Você tem o chefe da cirurgia, que é um médico. Você tem o diretor do hospital, que muitas vezes é um médico. Né? Nunca vi um enfermeiro, diretor de hospital. Ninguém deixa. Nossa, isso não é padrão. E aí, aí você tem o enfermeiro, tem a técnica, tem não sei o quê. O Corém já obriga algumas funções que pode isso, não pode aquilo. Ok? Eu colhia gás, era auxiliar de enfermagem. Tá bom. Então e daí? Isso não é que nem quebrar paradigma, isso é idiotice. Você sabe fazer, para que precisa falar com o enfermeiro?